Olá, amigos. Oi, gente. Graças a paz. Ver vocês aqui mais uma vez é uma alegria para mim. Fico satisfeito de ter mais gente para pensar a vida conosco, orar, refletir sobre as coisas, né? E aprender sobre um pouco para a gente poder ser um pouco melhor, né? Tentar errar menos, acertar mais, sofrer menos, fazer sofrer menos, né? Então, a temática é essa, é tentar acertar mais. Temática, então, acertar mais, errar menos, sofrer menos e fazer sofrer menos. Então, essa é a nossa meta de vida. Então, qual que é essa meta de vida? Pode dizer, acertar mais, errar menos, sofrer menos e fazer sofrer menos. Então, essa é a dica. Você não sofrer menos, você já tá ganhando, né, no lucro. Não você querer, eu quero felicidade. Se sofrer menos, já está sendo feliz, não é? Então, pensemos assim. Vamos ver qual que é a dica de hoje para a gente conseguir isso, então? Qual que é a dica de hoje? Será? A dica de hoje será: perdoar é permitir que Deus puna o outro. Perdoar é deixar Deus punir. Veja, nós estamos falando de crime aqui, ok? Estamos falando de pecado, não de crime. Crime aí tem as questões da justiça, isso é outra questão para a gente trabalhar. Mas estamos falando aqui de gente que tem dificuldade de perdoar. Por exemplo, gente que perdeu um relacionamento. A pessoa perdeu um relacionamento. A pessoa traiu, ou a pessoa abandonou, a pessoa foi embora. E aí a pessoa não perdoa, ela não vence isso, ela não supera isso. E ela fica carregando esse sentimento ruim, né, de negativo. Porque quando acontecem essas coisas negativas com a gente, principalmente que a gente entende que outras pessoas fazem com a gente, e a gente aceita dessa forma, o que que acontece com a gente? A gente fica se colocando em lugares bastante danosos para a gente, em lugares bastante venenosos para a gente. Eu vou tentar explicar. A pessoa nos abandonou. A gente começa a achar que a gente não presta para nada, que a gente não vale nada, que a gente é muito ruim, que a gente é a pior pessoa do mundo, né? A pessoa trocou a gente por outra pessoa. A gente acha que os outros é melhor do que a gente tá sempre, vai ficar sempre em comparação. Isso quando a gente não consegue projetar essa raiva para toda uma realidade, a gente passa a odiar a família da pessoa, os parentes da pessoa, todo o gênero da pessoa. Se for homem, passar a odiar as mulheres, se for mulher, passar a odiar os homens, né? Então, a gente começa a gente extrapola esse lugar. Isso mostra que a gente não venceu isso. E a gente fica inabilitado para reconstruir um relacionamento melhor e proveitoso. Porque a gente foi ferido, foi machucado, não tratou direito e vai amontoando relacionamentos complicados, né? Aí começa aí para relacionamentos de feridas, né? Vai ferindo um e sendo ferido. Aí vai trocas de feridas, né? A gente vai vivendo isso assim, né? Então, a pergunta é o que a gente faz quando a gente sofre esse tipo de problema? Veja, não estou falando de crime, estou falando de pecados e circunstâncias. Ora, uma das maneiras que vai ajudar a gente é a gente aplicar o perdão. O perdão é um bom remédio para essas coisas. O perdão é um bom remédio para as ofensas sofridas. Mas aí você vai dizer, mas, Hebe, perdoar é complicado? Porque perdoar é injusto. A pessoa pintou e bordou, a pessoa fez de tudo de ruim no mundo e a gente ainda vai ter que perdoar e deixar para lá. Pois é porque a gente ensina mal, a gente aprendeu mal sobre o perdão. A gente aprendeu mal sobre o perdão. Então a pessoa machucou a gente, a pessoa machuca a gente, a pessoa tratou a gente mal, a pessoa não cumpriu o que prometeu, a pessoa fez uma série de pintou e bordou com a gente. E aí alguém vira para você e diz, olha, vamos aprender a perdoar, e deixar para lá, vamos aprender. Aí você entende, a gente aprendeu que perdoar é deixar para lá. Perdoar e aí nosso cérebro não aceita isso. Por quê? Porque a gente entende que perdoar é deixar uma injustiça, porque a pessoa foi injusta com a gente sofreu uma injustiça. Normalmente a gente não pensa nas injustiças que a gente fez, que a gente faz, né?
Eu vou ensinar para vocês um gatilho interessante que aconteceu comigo. Então, a gente pensa nas injustiças que a gente sofreu e a gente quer que a pessoa pague, a gente quer que a pessoa sofra, a gente quer que a pessoa sofra de maneira terrível, né? A gente é porque é injusto, né? Ninguém gosta de injustiça e a gente não consegue perdoar, porque a gente acha que perdoar é concordar com a impunidade. Não é, né? Perdoar é entregar a vingança nas mãos de Deus. Perdoar é você não se ocupar com esse trabalho de ficar cobrando, remoendo lugar, revisitando lugares que te fizeram sofrer. Perdoar é colocar em Deus, orar e falar: Deus, eu te coloco nas mãos da vida dessa pessoa. Essa pessoa fez assim, 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 assim comigo. Talvez eu também esteja em dívida com o Senhor na conta, mas então eu vou deixar o Senhor julgar, porque o Senhor sabe as razões, as verdades, os motivos escondidos, os motivos expostos. O Senhor sabe todas as coisas. Então, o Senhor sabe como eu fui, como a pessoa foi. O Senhor sabe o que eu fiz escondido, o que eu não fiz escondido, o que ela fez escondido, o que não fez. O Senhor sabe todas as coisas. Então, o Senhor julga e eu vou construir a minha vida, eu vou reconstruir a minha vida. Quando você consegue fazer isto, a gente precisa aprender uma coisa muito importante para viver. Para viver, você não pode ficar se prendendo a âncoras, a pesos, a amarras. Tipo, nenhum passarinho, nenhuma pombinha voa com um monte de caixa amarrado na perna. A gente precisa aprender a lidar emocionalmente com as situações, porque senão a gente se amarra a um passado de dor, a gente se amarra a uma realidade de dor, e aí a gente começa a ficar doente. A gente começa a ficar rancoroso, amargurado, triste, fraco, com a vontade fraca, deprimido, pesado e rancoroso, amarguroso, desejando mal, querendo mal, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado. Não, vamos tratar isso aqui agora. Pessoas que te machucaram, não é crime, não é situação que você tem que tratar em outro campo. Não fique. Por que que ela fez isso comigo? Por que que é assim? Por que que a pessoa é assim? Por que que ela faz comigo? Não. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus, Senhor. Eu vou colocar nas suas mãos e o Senhor agora trata. Eu estou perdoando. A dívida comigo está paga. Agora tem uma dívida com o Senhor. O Senhor trata com a pessoa. Eu sei que o Senhor não vai deixar impune. O Senhor trata. E eu? E quanto a mim, eu vou tratar da minha vida. Eu vou me curar, me tratar, se for o caso de você precisar de apoio, de aconselhamento, que for, vou me curar, vou curar minhas feridas, vou curar minhas mágoas e vou retornar top dos tops. Vou retornar na crista da onda, vou retornar muito bem, vou recomeçar e retomar o que é para mim. Se a gente ficar amarrado a pesos que vão nos afundar na profundeza do mar e na escuridão do mar, você não vai ter fôlego para viver. E se a gente for ficar amarrado a pesos e âncoras que vão nos colocar na profundeza do mar de coisas passadas, você também não vai vencer. Corta essa corda. Corta essa corda. Eu vou terminar dizendo uma frase que eu aprendi esses dias, que diz o seguinte: alguns prejuízos são lucro. Alguns prejuízos são lucro. Tem algumas pessoas que foram embora que a gente ganhou. Tem algumas pessoas que nos abandonaram e que a gente melhorou demais nossa vida. Olha que coisa boa. Tem uns empregos que nos demitiu que foi bom demais. Olha só. Alguns prejuízos são lucro. Então, vamos parar de chorar os prejuízos da vida e vamos pensar no que a gente tem para lucrar para frente. Corta as cordas. Corta as cordas. Deixa aí o que tem que ir. Deixa sumir o que tem que sumir. Deixa para trás o que para trás ficou. Aí a gente olha, é o que está vindo. E está vindo um monte de coisa boa e nova para nós. Vamos abrir as mãos para recebê-las. O texto para nós hoje é o Salmo 61. E o versículo 4, parte A, diz assim: assista eu no teu tabernáculo para sempre.
O rapaz, tem uma coisa que eu gosto do salmista, é que ele fala, eu quero ficar na tua igreja para sempre, eu quero estar lá na igreja, no teu tabernáculo para sempre, que eu possa ficar morando ali, assistindo ali, né? Vivendo ali no tabernáculo para sempre. Deixa eu tentar te ajudar uma coisa. Procure ter uma vida regular com a igreja sua, se você tiver uma, se não tem, arruma uma. Procure ter uma vida regular com a igreja. Sabe por quê? Igreja nos ajuda a equilibrar as energias. Igreja nos ajuda a equilibrar as ideias. Igreja nos ajuda a equilibrar a fé. Igreja nos ajuda a suportar quando a vida bater. Então, assista no tabernáculo do Senhor todos os seus dias. Você vai ter mais força para cortar cordas e abrir a mão para receber o bem que está chegando e vai chegar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela reflexão de hoje. Que gostoso, que coisa boa. Que possamos aprender isso. Às vezes a gente precisa de força também para fazer essas coisas. A gente sabe o que é fazer, mas às vezes é difícil. Então agora é a hora da oração, Senhor. Agora é a hora que a gente pede ao Senhor força para fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Agora é a hora que a gente pede a energia necessária para realizar a obra e o trabalho que a gente tem que fazer. A gente já sabe o que é para fazer, a gente já compreende, a gente já tem todo o know-how, a gente já está tudo certinho na nossa cabeça. Mas às vezes falta a nós a energia. E é aí que eu peço ao Senhor que o Senhor, pela oração, nos encha de energia e coragem para tomar decisões, para rasgar, para fazer, para definir, para agir, para romper, para que a gente possa recomeçar, construir de novo. Dá-nos a visão da vida pronta. Dá-nos a visão da vida pronta, para que a gente possa se apaixonar por ela e começar a construí-la. Eu peço assim para mim e para meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Peça a Deus para te dar a visão da vida pronta, a sua vida pronta. E aí você vai começar a construí-la. Te vejo amanhã. Tchau.